Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso reflexivo podcast. Hoje temos o nosso episódio de estreia. Eu sou o Tissan Guedes e para começarmos com o pé direito, trouxe assim um tema que mexe com crianças, adultos, jovens, praticamente todas as idades. O impacto dos videogames, das distrações ao desenvolvimento cognitivo. Claramente um tema interessante e atual. E para esta conversa eu trouxe um convidado tipo assim, bem especial, Alfredo Domingo. Ele vai nos falar praticamente de como os videogames chegam a influenciar assim na aprendizagem e como isso assim de alguma forma altera o desenvolvimento cognitivo das pessoas que jogam, é claro. Alfredo Domingos, sejam bem-vindos ao nosso reflexivo podcast. Muito obrigado. Bom, ele é gamer veterano, analista de jogos e também educador. Então, estamos a falar de alguém que tem bases, alguém que realmente conhece e manja do assunto. Alfredo Domingos, eu vou começar com uma curiosidade minha. É uma curiosidade que eu tenho. E eu gosto sempre de matar as minhas curiosidades. Qual foi, assim, o videogame que você entrou em contato pela primeira vez e qual marcou mais você? Muito bem. Primeiramente, eu queria saudar os telespectadores e agradecer pelo convite e parabenizar essa magnífica equipa pelo trabalho e pelo programa. Prazer é todo nosso. Muito bem. O primeiro videogame que eu joguei faz me lembrar o ano 2006. Eu ainda era pequeno, né? Em 2006, meu pai comprou um videogame, né? Até era uma espécie de leitor, que vinha uns comandos assim, não dava para trocar, né? Vinha já com o leitor. Console. Uma espécie de console, muito bem. E lá tinha um disco único, que é mesmo para o game, tá vendo? E nós jogamos aquele. Eu me lembro que o primeiro videogame que eu joguei foi aquele. O primeiro game foi Contra. Eu joguei Contra. Foi hilário, mano. A experiência do Contra é diferente. Tipo, é jogo de dois, né? E os gráficos não eram assim tanto conforme hoje. Exatamente. Conforme é hoje nessa modernidade, né? Mas marcou muito a minha infância. Mas existe outro que mais marcou, né? Estamos a falar praticamente do PlayStation 2, estamos a falar do Deus da Guerra. O Deus da Guerra marcou minha vida. Já a gente vai entrar num conjunto de jogos que sinceramente são incríveis. E eu me lembro que o primeiro, uma espécie de console, conforme ias dizendo, eu era bastante viciado na minha infância em Sonic. Sonic, que você está falando. Estamos a falar de Sega. Exatamente. Eu jogava muito esse jogo. Eu não tinha assim tanta condição de ter aparelhos de videogame. Então a gente jogava no que dava para jogar, né? Às vezes era o nosso primo, o nosso vizinho, o nosso amigo que tinha um console, uma Sega, e a gente se aproveitava e até que era bastante viciante. E para crianças é muito fácil se viciar nisso. Mas, de alguma forma, quando falamos de videogame, vem sempre aquele pensamento na cabeça das pessoas. Isso é uma distração. Isto vicia, isso está na personalidade das crianças. Mais velhos normalmente têm essa palavra, mas existem estudos e pesquisas que comprovam de alguma forma que os videogames ajudam nos reflexos, nas memórias, até na tomada de decisões. Então, demonstra que existem aqui dois lados, tanto um lado negativo como um lado positivo. E nós estamos aqui exatamente para explorar estas duas vertentes. Videojogos, você que pensa simplesmente que distrai, você que pensa também que não, isso ajuda. Então, fique conosco até o final do vídeo, que nós temos muita coisa interessante ainda para abordar. E já não esqueça de se inscrever ao nosso canal, deixar o seu like e seguir-nos nas nossas redes sociais para mais atualizações. Bom, Alfredo, vou já entrando no assunto com a questão mais direta. O que você acha dos videogames? Muito bem. Eu acho que o videogame é um conjunto de entretenimento
que vai misturar a arte, as narrativas de estratégias, tomada de decisões. Eu acho que é basicamente isso. Tomar decisões que vão nos colocar em devidas experiências de vida, e nós vivemos muito dentro dos games. Exatamente. Praticamente nós saímos do mundo real para um mundo virtual. Muito bem. Exatamente. E o que é que você acha? Algumas pessoas dizem que até isso é coisa de criança. Eu já vi, inclusive, mais vezes a dizer, mas você mesmo bem mais velho ainda joga isso. Isso é coisa para criança. O que é que você acha dessa ideia? Eu acho que essa ideia é muito apequenadora, né? Porque o que o videogame traz, né, até que é mais aconselhável para maiores de idade, muitas das vezes. Né? Existem jogos, né, que é mesmo para maiores de idade por causa do conteúdo, mas a ideia de que eles sejam para crianças é uma ideia muito ultrapassada, né? Porque então estamos aqui, né, os videogames nos proporcionam tudo que nós já citamos. Eu acho que essa falácia, isso é uma falácia. Inclusive, existem jogadores profissionais. Para ser um gamer profissional, não é coisa para criança, né? Criança, não é coisa. Existem campeonatos de game. Exatamente. Aí crianças não rolam. Exatamente. Bom, quando falamos de videogames, nós mencionamos sempre a perspectiva negativa, mas nós queremos explorar os dois lados. Tanto do lado positivo como do lado negativo. Nós vamos ainda mergulhar mais a fundo na perspectiva positiva. Queremos ser um pouquinho mais positivo. Como é que você acha que os videogames influenciam no desenvolvimento e na aprendizagem, tanto das crianças que entram em contato com videogames, como dos adultos? Muito bem. Essa é uma pergunta que tem sido muito desafiadora, né? Porque para explicar isso é preciso conviver com o próprio game, viver dentro do game, né? Literalmente. E se nós andamos nesse ângulo, nós vamos perceber que se eu começar a citar agora alguns jogos e explicar, né, você vai ver que existem experiências em cada jogo. Nós podemos começar com o próprio Sonic. O Sonic que vocês vão ver aí. E se você analisar o Sonic é um jogo de superar obstáculos. Exato. Né? Lá e atrás do doutor, não sei como é que o nome dele é. Eggman. Muito bem. Eu não me esqueço. Sim, você vê que são estratégias que você vai ter que usar, né? Já conseguimos analisar o ponto positivo. Estratégias que você vai usar para ultrapassar os obstáculos. Então isso é muito bom. Se nós olharmos para o jogo que marcou muito a minha vida, estamos a falar do San Andreas. O jogo da Play 2, do PlayStation 2. Se nós olharmos para o San Andreas, nós vamos perceber que existem momentos, porque aquilo é um jogo mundo aberto. É GTA, que vai significar o grande jogo, né? É um mundo aberto e que vai te estabelecer muitas experiências, porque você vai ter que explorar. Estamos a falar ponto positivo, exploração. Você vai ter que mapear. Estamos a falar de memória. Esses são pontos que podem nos levar positivamente a querer jogar. Né? Mas também o próprio jogo vai trazer narrativas, vamos falar lá para frente. Mas se você olhar para a história do San Andreas, né, o CJ, estamos a falar do CJ, acho que o nome dele é Carl Johnson. Se não olharmos para o CJ, ele é um camarada que sai da Liberty City, né, vai para Grove Street, lá em San Andreas, e ele encontra que a mãe dele faleceu e os amigos lhe ajudaram a enterrar. Você vai ver aquela toda a história que ele vai vivendo, confiar em amizades falsas, isso tudo vai influenciar hoje, vai influenciar positivamente. Nós conseguimos mergulhar profundamente quando estamos em contato de um jogo. Isso tira a nossa atenção praticamente do mundo exterior para um mundo virtual. E é claro, todas essas experiências de alguma forma alteram a nossa perspectiva do mundo e também ajudam na memória. Por exemplo, me faz lembrar alguns jogos de ação, por exemplo, que requerem uma quantidade de atenção muito excessiva. Jogos que são mais para memorização, reflexo e a capacidade de tomar boas decisões. A maior parte são jogos de ação. E para ti, praticamente, na vida real, será que isso chega assim a ajudar de alguma forma? Tipo, vocês jogam muito videogame, agora vocês não passam a vida a jogar.
Vocês trabalham, vão para a faculdade e fazem diversas tarefas durante o dia. E como de fato pode ajudar no dia a dia essa experiência que a gente retira dos videogames? Sim, eu prefiro te responder citando jogos, né? Para você. Não, está à vontade. Para os telespectadores entenderem o porquê, né? Vamos olhar para o Red Dead Redemption. Não sei se você já jogou. Eu acho que os internautas já jogaram Red Dead. Eu Quando você jogou, também é um jogo da Rockstar. Tipo, a Rockstar tem a hábito de trazer para nós aquela exploração do mundo. Se você olhar para a Rockstar, né, nós vamos entender que existe uma quantidade enorme de parar de confiar, mas também existe uma variedade de confiança. Quando você, né, no jogo vai te trazer a experiência de não querer confiar, não confiar de forma muito profunda em alguém, porque esse alguém, por mais que seja íntimo, ele a qualquer momento pode trair. Isso acontece muito no jogo da Rockstar, jogo de traição. E se nós olharmos para hoje, isso me ajudou muito. Eu vou falar minhas experiências, claro, né? Com certeza. Sim, isso me ajudou muito porque quando eu joguei o Red Dead, eu joguei lá na Play 3, joguei ele também há pouquinho, acho que finalizei o game ainda anteontem. Nem quando eu jogo o Red Dead e quando eu vou para a vida real, eu acho que é quase a mesma coisa, porque as pessoas têm aquele espírito de sanguessuga, né? Eles vêm com interesses. E esses interesses nós conseguimos descobrir. Isso tudo eu aprendi com os jogos. Então, e aquela ideia de pensar que o gamer é apenas alguém que só joga. Só joga no vídeo. Nós estamos aqui, daqui nada vamos defender a faculdade. Temos outra coisa para fazer. Eu também trabalho, tenho família para sustentar. Mas os games são para aqueles momentos, né? Para evitar de ter um marido, um namorado muito noturno, né? Que também é um perigo enorme para nós jovens. Nós estamos lá em casa, abandonados. Né? Com certeza. Coloca aí um jogo, um Red. E perdão por interromper, mas já entrando na questão também que muita gente quer ouvir, muitos que estão assim vendo o nosso vídeo, eles perguntam, não, esses caras só estão aqui a falar de pontos positivos. Não, é que nem tudo são flores. E que quando falamos de videogames, nós vemos pessoas extremamente viciadas, alguns que tentam sentar para jogar e acabam por se estressar por causa de um jogo, principalmente jogos ranqueados. Por exemplo, quando jogo Free Fire, eu fico bastante estressado. É difícil jogar e, tipo assim, ficar calmo. Mas quando é que os videogames se tornam propriamente um problema? Muito bem, muito boa pergunta. E esses são os próprios problemas que faz desconsiderar um pouquinho os videogames, porque eles podem muito bem trazer, te proporcionar momentos que podem ser alegradores, mas ele também é portador de como é que eu posso dizer? Estamos a falar de pessoas que depois passam a se isolar. Exatamente. Ansiedade, estresse. E se você afunda muito tempo ali, você vai perder, né? Vai te fazer perder marcações diárias da vida cotidiana, e isso prejudica muito, né? E para aqueles que jogam muito, por exemplo, nós estamos a falar, ou posso ser tão experiente, mas eu vivi épocas que eu também me afundei muito nos games. O vídeo, você é muito viciado, está no sangue, estava mesmo no sangue, está até agora. Só que é uma questão de saber gerenciar, né, as horas de jogo, né, e ir atrás, primeiramente, das tuas metas, porque a vida não é GTA. A vida não é GTA. Então, se irmos esperando nossas metas, né, os games serão atrás tentados. Quando nós podemos fazer muitos tempos, horas assim mortas, toda vez, e é bom aproveitar os games nesses momentos, mas senão é bom priorizar, né? Para quem está começando, é bom priorizar primeiro as coisas essenciais da tua vida e depois colocar aí os games. Acredito, porque uma outra questão que me surgiu é que a gente, quando fala de videogame, temos isso é muito recorrente no meio dos gamers, aquelas pessoas que jogam tanto em plays, consolas e até mesmo no celular. Nós dissemos sempre, esse jogo é viciante, essa frase nunca sai.
é simplesmente a frase mais falada em todos os games. Esse jogo é viciante. Meu, tens que experimentar. Esse jogo é viciante. Será que é o jogo em si viciante? Ou é mais a falta de controle? Porque se for do tipo, o jogo é viciante, então eu sou culpado de ser viciado. É um jogo que é viciante. Muito bem. Exato. Qual é a sua perspectiva sobre exatamente o fato de é um jogo em si viciante ou a perda de controle de certas pessoas quando se trata de videojogos? Bem, se você olhar para os jogos da Rockstar, eu acho que muito a Rockstar por causa desse livre-arbítrio que a Rockstar te traz. É uma liberdade. Ser livre. E o jogo em si é neutro. O jogo é neutro e a questão de estar viciado em um jogo vai depender de cada pessoa. Então, eu posso te responder, o que mais atrai é a falta de controle. O que deixa mais viciado é a falta de controle, porque tem pessoas que não estabelecem metas de jogo. Né? Tipo, por exemplo, eu era assim. Eu me lembro em 2021, eu era muito viciado. São mais 5 minutos. Era muito facinho. E eu 3 horas. Eu vou te contar uma experiência. Até uma vez eu estava a sair da FAO, acho que no segundo ano, eu estudávamos à tarde. Segundo ano eu estava a sair da FAO. E encontrei um dos meus colegas lá na estufa a revisar, né? Amanhã seria a prova, naquele dia, né? No dia seguinte seria a prova de lógica. E ele estava lá a estudar e ele me cumprimentou, né? Mas eu vou citar, ele é o Valkes. Acho que vocês conhecem o Valkes. É o Valkes. Um shout-out para o Valkes aí. É nóis. E ele me perguntou, você tá aí com pressa aonde? Eu disse, olha, tô numa missão para zerar. Eu tenho que zerar já, mano. Ele falou, mano, como assim? Ficou triste. Ele ficou triste. Eu falei, mas como assim? Ele estava preocupado comigo. Falei, não, tenho uma missão para ir zerar. Vou zerar o GTA. Eu tinha que fazer um jeito mesmo. Você tinha que fazer um jeito mesmo. Eu estive apressado, eu queria mesmo já zerar mesmo aquilo, mas eu tinha prova de lógica, e nós sabemos que prova de lógica no segundo ano de história é algo leve. Eu confirmo isso. E de fato, isso acontece muito com a gente. Mesmo quando se trata de simples jogos no celular, levam a atenção toda das pessoas. E quando ficamos assim, imersos no videojogo, para esquecer do mundo real. E acabamos por nos isolar. Você mencionou aqui o isolamento. Sim. Nós ficamos assim, tipo, mais retraído. Tipo, eu só vou jogar. É a única coisa que me faz bem. Me sinto bem quando estou sentado na cadeira, jogando, apreciando. E esqueço dos problemas. Mas será que é assim mesmo que funciona? Bem, os videogames, né, além de trazer também essa falta de controle, porque também vai variando de pessoas a pessoas, eles sim trazem aquela paz, aquela calma, depois de um dia estressante, vários problemas para suportar. Então, lá sentado na cadeira game, com o comando na mão, um jogo, não, alivia um estresse. Nesse caso, depois de uma prova e não antes de uma prova. Muito bem. Mas já está ultrapassado. Hoje já estou um pouquinho mais moderado e consigo bem criar planos para então saciar essa vontade de jogar. Exatamente. Bom, nós vamos continuar aqui com esta conversa que está bastante interessante. E você não esquece sempre de dar o seu comentário, a sua opinião sobre o assunto, porque tenho certeza que muita gente que está nos acompanhando, que está vendo o vídeo, domina muito o assunto de videojogos, videogames, e como influenciam. Então, não fique de fora, dê sempre o seu comentário e, é claro, não esqueça de curtir o vídeo e nos seguir nas nossas redes sociais. Nós vamos continuar aqui para mais. Pois é, para você que realmente só agora se deparou com o nosso vídeo, só agora percebeu que é um momento incrível, um vídeo incrível sobre videogames e as suas influências, tanto as distrações como desenvolvimento cognitivo, falo já que esse é um assunto que mexe com todo mundo. E, no entanto, a gente pergunta sempre,
Tudo bem, há aquele pessoal que não quer saber de videogame de jeito nenhum. Olha para aquilo e diz, isso é uma autêntica distração, para que eu vou perder meu tempo com isso? Já há outros que tipo, ficam curiosos, olham para uma Play 3, Play 4 e ficam com aquela curiosidade. Ainda mais hoje em dia, que as pessoas estão mergulhadas na internet, vários vídeos de gamers jogando, ficam assim com ansiedade, com aquela curiosidade e querem jogar. E há outros que já estão mergulhados nisso, são os famosos viciados, são viciados. Dão todo o tempo praticamente ao videogame. Agora, a questão que eu faço é, qual é o teu conselho? Do tipo assim, para aqueles que querem entrar no mundo do videogame, querem jogar, para aqueles que não jogam, para aqueles que já jogam, então, que são bastante viciados, qual é o teu conselho? Do tipo, o que você pensa a respeito dessas pessoas? O que você diz para elas? Muito bem. Para aqueles que querem jogar, né, que é uma curiosidade enorme os games, eu acho que devem, primeiramente, procurar saber como é que... Porque se nós analisarmos nos jogos, né, cada jogo vem com um rótulo. Lá no fundo escrevem alguma coisa sobre o jogo, né? Para quem quiser jogar é muito bom ler sempre. Nós hoje em dia compramos games a partir de envio, né? Exatamente. Vem com um pendrive, com HD, um SSD. Hoje se tornou praticamente fácil. Sim, fácil. Ter qualquer tipo de jogo. Sim, muito bem. Mas quando você abre o jogo, mesmo na tela, ele vem aí algumas informações Um resumo jogo, praticamente do né? jogo. Sim, você tem que saber qual jogo te identifica, né? Primeiramente, qual jogo te identifica, por que te identifica, e aí você começa a jogar. É muito mais fácil assim, porque existem vários jogos que podem, a depender de ti, te levar a ser viciado naquilo e a te levar a entender a história como se tivesse assistir uma série, uma novela, um filme. É quase a mesma coisa. Só que o bom é que você vai comandar os personagens. Exatamente. É como se você estivesse no próprio mundo, no próprio universo dele. E praticamente é muito melhor dessa forma. Há quem prefere simplesmente assistir algumas séries, alguns filmes, relaxar. Também é praticamente a mesma coisa. A gente sai da realidade. Quando estamos numa série, estamos a ver uma série ou um filme, nós praticamente esquecemos o mundo. E há quem até está a cozinhar e aí a refeição até pode queimar porque está distraído, bem focado no jogo ou assistindo o filme. Agora, a questão é, você falou há alguns minutos atrás de que antes você era bastante viciado e eu fiquei muito curioso em saber como é que era assim a tua personalidade em relação às pessoas, em relação ao que te rodeava, como é que você encarava quando naquela fase você ainda jogava feito um louco. Eu praticamente ainda sou um louco por games, só que já moderado, né? Já veterano, Alguma referência? já domina, já entende como é que funciona, mas lá atrás eu me perdia, porque eu gostava de jogar, eu amava jogar, até agora amo, mas naquele tempo eu me afundava nos games, eu virava à noite para jogar, e isso me trouxe problemas. Hoje em dia, para dormir é um pouquinho difícil. Há momentos que eu esqueço que tenho família, eu estou lá no quarto a jogar e todo mundo está preocupado porque eu não estou a aparecer e o quarto está fechado, está trancado, mas eu estou lá. Você sabe o que está acontecendo com esse indivíduo? Com o Bluetooth dele, tá? Isso é mal, tudo bem? Porque você sai, você não sabe, você fica quase muitos dias sem ver o sol, parece lá no recluso. Só que onde você está a viver. É esse o problema. Há pessoas que dizem, não, vocês estão tentando fugir da realidade, mas será que é mesmo isso? As pessoas estão a tentar fugir da realidade. Hoje em dia, com tantas coisas acontecendo em pleno século XXI, a era do desenvolvimento, a era da informação, somos carregados constantemente com tanta informação, tantos problemas. A depender do país onde você vive, tem sempre problemas para resolver questões. E às vezes as pessoas decidem sair assim da realidade, se afastar. Alguns do jeito deles, conforme eu disse, é vendo uma série, um filme, só que esses já estão enquadrados na maioria, porque a maior parte das pessoas vê séries, filmes, desenhos. E quando as pessoas que jogam videogame, será que é mesmo essa tentativa de fugir da realidade? Bem, muitas das vezes não é tentar fugir da realidade. Atenção.
é uma questão de tentar esquecer, distrair um pouquinho a mente, né? Quando é excessivo é mesmo falta de controle, mas há momentos que é preciso, nós sabemos que o país não está bom, o país não está bom, muitos problemas dali, convivências que não deram certo, negócios que não deram certo, e negativas na escola, recursos, isso tudo, né? Quando estou nos games eu consigo esquecer um pouquinho. Não é fugir, esquecer e tentar organizar as ideias. Eu chego lá para jogar, mas também estou a pensar como resolver cada problema. Você mencionou o fato de virar noites. Quer dizer, isso já me aconteceu uma vez. Isso que da vez que me aconteceu. Não, da vez que me aconteceu. Isso me acontece frequentemente quando estou vendo séries, filmes. Fico mergulhado e até quando me espanto, olho, o sol já está aí. E eu fico naquela. Quer dizer, o sol não se pôs ou já está nascendo? Quer dizer, é uma pergunta que a gente faz. Só que na realidade mesmo o sol está a nascer e a gente não pestanejou e ficamos acordados o tempo inteiro. Isso de fato prejudica. E muito. Você mencionou que houve um tempo na tua fase, acho que mais lá para trás, que isso prejudicou-te e agora será que tem assim mais alguma repercussão no você de hoje? Você mencionou que agora eu amo, mas de forma moderada. Como é que é isso? De forma moderada porque até certo ponto eles começaram, os gamers, né, por causa do excesso, né, eles começaram a prejudicar a minha vida cotidiana, né? A minha relação com a minha família já estava a ser diferente, né? A minha forma de lidar com as pessoas também. Já não conversa muito, já não dá muito espaço. Isso influencia muito. Também a falta de sono, né? E também eu às vezes ficava muito tempo a dormir em horários que eu devia trabalhar. De horários que eu devia dormir, eu fico lá a jogar. Isso condiciona muito. E eu fiz um check-up meses atrás e o maior problema que eu tive lá, que o computador mostrou, é a visão, né? Estraga a visão. O cérebro, lá no fundo, lá tem um deslize, está a faltar fósforo, está a faltar muitas vitaminas. E essas todas as vitaminas eu fui perdendo quando ficava muito tempo a cansar o corpo. A mente também, nesse caso, né? O corpo quer descansar, a mente também, mas eu não. Então eu continuava aí me fatigando. De facto, isso tem e acarreta algumas consequências que realmente se podem notar no caráter e no comportamento das pessoas. Mas será que todo mundo que joga acaba sempre caindo nesta vertente de se isolar, prejudicar os seus relacionamentos? Será que funciona assim? Porque há pessoas que dizem, não, esses viciados em jogos são todos iguais. Dizem sempre que é bom, você deveria experimentar, mas vai lá olha o comportamento do indivíduo. Acabam sempre padronizando e há quem critica bastante. Por exemplo, pessoas que são casados, há quem diz, não, como é que meu marido vai jogar? E há quem diz, não pode, você já é adulto, não pode jogar videogame, são coisas de criança, aquele aspecto que mencionamos no princípio. E a minha questão é, o que é que pode levar alguém de 40 anos, 35 anos? Quer dizer, ele não tem uma vida para viver, como é que ele fica mergulhado durante horas no videogame? Muito bem. Eu posso responder isso uma questão de alegria, energia. Porque todos nós somos uma energia. Essa energia você vê em mim ao falar. Essa energia, cada pensador chama de um jeito. Lá atrás, entre os romanos, tinha alguém que chamou de Clinamen. Foi Lucrécio, lá atrás, em Terreno Natura. Mais para frente, Bergson chamou de Conatus. Schopenhauer de vontade. Bergson de Elan Vital, que já citei, Spinoza de vontade de agir. Pois tem mais a ver com a energia. Tem a ver com a energia. E levam-nos a mergulhar ainda mais através da experiência que este mesmo videogame pode proporcionar nesta pessoa. Sim. Se nós olharmos para a definição de Spinoza, vontade de agir, energia, por exemplo, Clóvis de Barros Filho vai chamar de tesão pela vida, energia que nos anima,
mais oscila? É claro que oscila. Por exemplo, se você pegar num jogo, né, começares a jogar, o nosso cérebro é sugestionável. Você vai jogar, você vai ter uma energia para jogar, mas vai chegar em algum momento, né? Se nós olharmos, né? Tem alguns jogos, até aqui o Deus da Guerra. Se você olhar para o Deus da Guerra, aqueles momentos que, por exemplo, para quem joga no último nível, tipo eu jogo sempre no último nível. No último nível há momentos que, pronto, não tem como, tá difícil, não tem como passar aí. E você perde aquela energia e você vai dar aquela pausa, né? Aquele desânimo vai te fazer dar uma pausa. E se nós olharmos para as idades, a faixa etária não tem muito a dizer. Isso não tem nada a ver com a idade. Qualquer um pode pegar no videogame, no comando e mergulhar profundamente na experiência de está num mundo virtual. Sim. Isso é de fato interessante porque muita gente que tem assim uma faixa etária, uma idade muito mais avançada, olha, acredito que muita gente que está vendo, algumas pessoas têm mais de 40 anos, mais de 35 anos e olham isso e falam, é uma autêntica perda de tempo. E para aquelas pessoas que não gostam de jogo, existe mesmo uma coisa, como é que eu posso dizer? Existe assim um chamariz, algo que você pode dizer para ele que vai lhe convencer, não, esse camarada disse algo interessante, eu vou lá comprar um videogame e experimentar, será mesmo? Muito bem, sim, é uma questão de experiência. Porque os videogames proporcionam essa experiência interativa, né? De estímulo de resposta, coordenação motora, isso tudo, os videogames conseguem proporcionar. Por exemplo, eu estou a seguir um senhor já aposentado, fuzileiro naval do Brasil, e ele não queria ser aposentado, ele queria estar lá ainda, na frente de combate, só que ele já foi aposentado por ser mais velho, né? Ele tem por aí 85 anos, já não pode fazer parte do exército. Mas ele começou a jogar, né, um jogo muito bom, né? Atirador de Elite. Um jogo muito bom. E se você olhar para o senhor, quando ele joga, ele faz lives, quando ele joga, e ele é um grande atirador, é um grande fuzileiro. E as experiências que ele teve lá na vida militar, trouxe nos games. Então, para quem quer viver experiências, e os games podem proporcionar isso em casa. Mano. Então é uma vertente dupla. Pessoas que têm uma certa habilidade podem se dar bem em certos jogos. Muito bem. E também certos jogos podem trazer habilidades. Exatamente. É um aspecto mesmo muito interessante. Porque outras pessoas dizem, não, eu não jogo. Por quê? Epá, isso depois vai me viciar. Mas o que essas pessoas podem fazer para não cair no vício? Para não cair naquela rotina de passar a madrugada inteira jogando? Muito bem. Eu acredito que eu passava muito tempo a jogar, virava noites a jogar, porque eu às vezes jogava no modo fácil. Porque no modo fácil, tipo, a pessoa a ultrapassar obstáculos facilmente. Por exemplo, você vai jogar lá o The Last of Us. O The Last of Us é um jogo que, se você jogar no modo sobrevivente, que é o último nível, para você atingir vários objetivos com vampiros atrás, é bem difícil você zerar uma missão dessa. E conforme Nietzsche vai falar, vontade de potência, né? Quando você coloca muito tempo para jogar em níveis fáceis, você vai ter aquela coisa de terminar mais cedo o jogo. E a hora passa, sua substância já está há 2 dias, há 3 dias. E aquelas pessoas que dizem, eu não tenho tempo, mas isso é uma desculpa. Será que faz sentido alguém dizer, não, eu não tenho tempo para isso? Não, todo mundo tem tempo para tudo. E como é que podemos fazer para jogarmos, mesmo tendo tantas outras coisas para fazer? Porque isso, de certa forma, alivia o estresse e faz com que as pessoas tenham melhor disposição. É um mundo que precisa ser mais explorado e muita gente já o explora, mas outros tantos preferem manter-se a par disso e, sinceramente, ignoram completamente. Como é que fazer com relação aos horários? Essa coisa de 5 minutos depois virar 2 horas. Muito bem. Para quem se blinda, né, quem prefere blindar-se para evitar, né, não é que esteja tão mal, né, mas o conselho ou o aconselhável mesmo colocar pausas, né? Depois de uns 10 minutos, 15 minutos de jogo, coloque pausas. É bom ter agenda, né? Se você tiver agenda, você consegue fazer tudo, porque
O dia são 24 horas. Mas a questão agora é, como é que você, hoje em dia, como é que você consegue dizer, não, é só mesmo 10 minutos, mas o jogo é tão, dizíamos no princípio, um jogo viciante, as pessoas usam esse termo, um jogo viciante. Como é que você agora faz? Porque você aí vai dizer, não, eu programei só uns 10 minutos para jogar. Mas chega um momento que o jogo está a pedir para você continuar. Será que... Sim, sim. Isso muitas das vezes acontece quando você já não tem mais nada para fazer durante o dia e vai esperar 10 minutos para jogar, mas para o final do dia não tem mais nada a fazer, né? Isso vai te levar mais tempo, vai te fazer com que desobedeça essa tua regra de apenas 10 minutos. É muito bom, né, deixar os games para depois de todos os teus objetivos diários. Porque se você analisar, há pessoas que trabalham, né? Trabalham 5 horas por dia, depois do trabalho lá para 17, né? Tem aquele momento relaxado, você está em casa, ou no lanche, né? Joga aí, coloca aí um Days Gone, naquele joga aí de lazer. sim, joga aí um pouquinho, um Days Gone, um GTA V, vai explorar a cidade na escala, mas depois lá para 18 você janta, assiste um filme com a tua esposa ou sozinho, séries também são muito boas, fica relaxado, mas mais tarde, antes de dormir, se possível, tem 2 jogos de futebol. Com certeza. E por um lado, existem pessoas que dizem, não, isso é mais uma questão de falta de tempo. Nós já vimos que não é verdade. Mesmo a gente tão ocupado, a gente ainda consegue tirar um tempinho para relaxar e aproveitar e explorar esse mundo. Mas há outros que dizem, não, tempo até tenho para jogar. Só que essa coisa de jogos não me atrai assim tanto. Tipo, se você pudesse sugerir algum jogo para, tipo, um cara iniciante mesmo, não entende nada de jogo, não tem contato, talvez no telemóvel joga um pouquinho, mas só para matar o tempo, que tipo de jogo você poderia sugerir? Muito bem. Para eu selecionar alguns jogos para pessoas que querem começar, é muito bom entender o que cada um gosta, né? Para quem é curioso, vamos começar com o San Andreas, né? San Andreas é um mundo aberto, né? Você vai explorar várias coisas. Tomb Raider também é um jogo de mistérios, de desbloquear mapas, né? Estamos a falar, tem um Uncharted também é um grande jogo para quem quer começar com perspectiva de curiosidade, né? Tentar entender, porque lá também vai levar a entender uma história de um reino, né? Vai tentar. Para quem é historiador, para quem é arqueólogo, esses jogos sim podem proporcionar. Mas quem é um pouquinho mais sanguinário, mais temperamental, usado, busca de adrenalina, coisa demais. Quem é militar, tem aí o chamado de dever, o Call of Duty, né? Call of Duty tá aí, Call of Duty, tem vários Call of Duty para quem é militar, para quem gosta de treinar a sua coordenação motora, a sua capacidade de interagir com certos movimentos rápidos. Tem o Deus da Guerra, tem o Days Gone, tem o Red Dead. Para quem quer entender princípios de convivência, tem o Red Dead. Princípios de convivência, entender como é que a sociedade funciona, né? O Red Dead pode proporcionar isso. Então podemos notar que para cada ânsia, cada curiosidade que as pessoas têm, existe um jogo específico. E olha, isto é muito interessante. Por quê? Porque nós vivemos numa era em que as pessoas buscam constantemente sensações, buscam maneiras de se entreter, maneira de, não diria tanto sair da realidade, mas buscam estímulos na vida. Há quem diz sempre, a minha vida é muito agitada, eu procuro mais um momento tranquilo, um momento calmo. Aí você vai pegar um jogo tranquilo e calmo que não requer tanta ação. Existem esses tipos de jogo. Só para você ter noção de que jogar não é só para você estar imerso e viciado e obcecado. Principalmente acontece aqueles jogos que são ranqueados. Esses jogos são do tipo competitivo. Se você é assim um leigo, eu diria que é melhor não entrar nesse tipo de jogo. Há tempo eu vi um vídeo rolando no Facebook de um cara que ficou passado porque ele estava num RPG de equipe e a equipe dele
simplesmente não ajudou em nada. O cara estava extremamente obcecado em vencer. E aí, quando eles perderam, um membro da equipe disse: cara, relaxa, é só um jogo. Aí ele falou: é só um jogo. Assim é só um jogo. Isso acontece muito quando o jogo é exploit, acho que é exploit, não sei como é que se chama, mas o jogo é multiplayer. E a gente tem que trabalhar, tem que jogar em equipe. Há uma coordenação. Então é preciso entender muito mais. Às vezes aquele jogo online, né, que você joga com um cara que ele é do Brasil, às vezes ele não está interessado no jogo, você está muito interessado, só que tem que trabalhar em equipe, ele não está tão focado e aquilo acaba estressando. Aí também entramos já na parte da interação social. Existem certos jogos que unem pessoas. E outros jogos, tem jogos individuais, jogos offline, jogos online. E para quem começa, melhor começar sempre com um jogo offline. Ao invés de entrar já num mundo aberto em que há vários jogadores obcecados em subir de nível. Aí eu diria que se você sai do trabalho estressado, senta para jogar, vai piorar ainda mais o teu estresse. Porque tem pessoas que até jogam com certas vantagens. Quer dizer, você olha e diz: esses caras são hackers. Sinceramente, como é que eles fazem isso? Existem pessoas assim. E não é aconselhável, de fato, entrarmos já num mundo tão competitivo. É mais começarmos com jogos assim, que nos tiram assim, um pouquinho da realidade e nos demonstram assim um mundo virtual mais tranquilo, mais calmo. E é claro, conforme disseste, tem pessoas que preferem mesmo de cara um jogo de ação competitivo. Eu, por exemplo, sou uma pessoa competitiva. Quando jogo, por exemplo, alguns jogos online, eu procuro vencer. E ao invés de relaxar, eu fico mesmo a me estressar. As pessoas falam muito de palavrões nesse tipo de jogo. Certo. Porque simplesmente ninguém gosta de perder. Então, de fato, é um aspecto muito interessante. Agora, nós estamos já chegando ao final da nossa conversa, mas é claro, ainda tem aspectos que nós gostaríamos de aconselhar para aquele pessoal que está interessado em jogar e até aquele pessoal que olha para isso e diz: isso é uma perda de tempo. Nós temos sempre todo tipo de conselho para cada pessoa. Sim. E o último vai para o pessoal que é extremamente competitivo e viciado. Para já, esse conselho vai para mim. Por isso, eu estou ouvindo. Porque eu sou bastante viciado quando pego um jogo, quando me foco, quando me concentro no jogo. Sou bastante competitivo e bastante viciado. O que você aconselha? Uma pergunta. Existe uma contradição aí. Porque nós pensamos que jogar muito, ser viciado, é saber jogar. Há quem é viciado, há quem sabe jogar. Para quem gosta de competitividade, estamos a falar para aqueles que gostam de jogar o Free Fire, gosta de jogar o futebol, né? Porque é mais nesses aspectos aí que há competitividade, né? O mais importante, né, é você ter momentos, não jogar muito, mas sim dedicar um tempo para entender, primeiramente, a programação do jogo. Porque os jogos são programados. E quando você entende a programação do jogo, a física do jogo, em tão pouco tempo você pode ser um bom competidor. Exatamente. E é claro, não chegar a excessos, porque há pessoas que são obcecadas em serem melhores. Isso, de certa forma, afeta. Bom, com as últimas considerações finais, já que a gente já está mesmo encerrando, faço uma pergunta, Rafael, para terminar. Sim. Se pudesse resumir em uma frase: jogos, videogames, fazem mais bem, fazem mais mal? Qual é a tua opinião final? Muito bem, vou tentar ser um pouquinho lacônico. Videogames fazem mais bem quando são jogados com moderação. Interessante. Com moderação e consciência. Isso já falei há pouco, entender a física do jogo, entender a programação do jogo. E estabelecer limites, né, para horários, né? Então, isso faz bem, né? E tentar entender o mundo virtual, isso faz bem. E fazem mais mal quando você perde o controle do mundo, jogar excessivamente, passar noites a jogar e não tirando resultados benéficos. Com certeza, ponto mesmo interessante. Bom, e nós vamos encerrar
o nosso reflexivo podcast com esta questão final e também para ti. Os videogames têm-te feito bem ou mal? Você se diverte mais jogando ou você de certa forma acha que isso tem te distraído? Bom, não esqueça sempre de dar a sua resposta, a sua opinião nos comentários e, é claro, seguir-nos nas nossas redes sociais, subscrever no nosso canal e sempre pronto para esperar aquelas atualizações de vídeos interessantes que nós temos sempre para ti, conteúdos de bom e de ótima qualidade só para você. Bom, estamos a encerrar e nós encerramos exatamente neste ambiente, nesta reflexão de como os jogos realmente podem influenciar a nossa vida. Rafael, muito obrigado pela tua presença aqui. Agradeço especialmente a você por tudo e pelo momento bom que com certeza você nos proporcionou. E nós ficamos por aqui. Nos vemos na próxima reflexão. Obrigado. Agora vamos jogar.